Hoje nós vamos falar de passado, presente e futuro. Passado. Alguns sabem que eu tenho formação em história. Então, quando eu entrei na universidade e comecei a estudar história de verdade, não essa coisa que está nesses livros didáticos pelas escolas, eu tomei conhecimento da verdadeira história. Por quê? Porque a história, ela pode ser recontada e apagada. A história também pode ser esquecida. Existem várias teorias sobre o tempo. Nós observamos o tempo de uma forma linear. Nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e morremos. Essa é a forma linear com que nós enxergamos o tempo. Mas o tempo também tem outras características e tem outras teorias acerca desse tempo. O tempo, ele pode ser também cíclico. Vários momentos podem acontecer em ciclos. E é por isso que nós vamos falar do passado, do presente e do futuro. Eu trouxe aqui 3 imagens. A primeira, uma cidade no início do século XX. Os carros já dominavam a paisagem, os prédios também, ainda não eram arranha-céus, mas já estavam ali os prédios, as pessoas circulando. Essa é uma imagem do passado. A próxima imagem é uma imagem do presente. Nós também podemos ver o predomínio dos automóveis, os prédios também, que não são arranha-céus, são prédios residenciais, provavelmente, muito semelhante ao que acontece naquela primeira imagem do início do século XX. E eu trouxe também uma terceira imagem, com uma interrogação. Será que será a imagem do futuro? Será que nós teremos um futuro assim, neste planeta? Uma terra devastada? E nós sabemos muito bem por quê. Fome, peste, guerras, rumores de guerras. Presente, passado e futuro. Sabe, meus irmãos, eu aprendi na universidade que nem tudo que está escrito é verdade. E que se nós nos esquecermos do passado, esse passado irá se repetir. Já ouviram aquela teoria? Já aconteceu, está acontecendo e acontecerá novamente. Então, se nós nos esquecermos do passado e não estudarmos este passado, o futuro será tenebroso. E é por isso que eu trouxe um texto para que nós possamos refletir em Miqueias, no capítulo 7, do versículo 3 ao versículo 7. Miqueias, capítulo 7,
do versículo 3 ao versículo 7, que diz assim: com as mãos prontas para fazer o mal, e o governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto, o melhor deles é como um espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará confusão entre eles. Versículo 5. Não confiem nos vizinhos, nem acreditem nos amigos, até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz, pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os próprios familiares, mas, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Olha só que texto tremendo, escrito por Miqueias. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. Agora fala para mim um negócio. Se eu não tivesse lido a referência e tivesse lido só o texto, você ia pensar que esse texto é de quando? De hoje. Mas isso só acontece nos dias de Miqueias? Só aconteciam lá? Não. Isso acontece no mundo inteiro. Com a pandemia de 2020, nós pudemos observar que essas atitudes têm acontecido no mundo inteiro. O mundo inteiro está corrompido. O mundo inteiro está entregue ao maligno. Mas, como diz aqui o texto, chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus, o dia do castigo de Deus, agora reinará confusão entre eles. Então, uma coisa que nós precisamos saber: o mundo está corrompido? Está. As autoridades estão corrompidas? Estão. Mas Deus está vendo. Deus está observando tudo o que acontece nesse mundo. Deus está observando cada maracutaia, cada coisa que tem acontecido por debaixo dos panos. Mas o dia do castigo virá. Olha o que diz aqui no próximo slide. Miqueias vivia em um mundo decadente. Lá atrás, Miqueias já vivia num mundo decadente. E por que
Não é interessante isso? Por que a Bíblia Sagrada nos traz esses relatos? A Bíblia não podia ser só de coisa linda, maravilhosa, que nem caixinha de promessa. Mas a Bíblia nos traz este relato para que nós não nos esqueçamos do passado, para que nós possamos viver um presente alerta de que isso não é coisa nova, de que as autoridades se corrompem, que vendem sentenças, que estão tramando juntos contra o povo. Sabe, meus irmãos, a palavra de Deus não nos deixa enganar, só não vê quem não quer. Então nós precisamos ler esse texto para que não esqueçamos do passado, para que tenhamos um bom presente e construamos um futuro muito melhor. Eu fico pensando, eu tenho 2 crianças pequenas, um de 6 e um de 3. Que mundo será esse que eles herdarão? Então eu não posso me dar ao luxo de esquecer do passado. Eu não posso me dar ao luxo de calar a minha boca agora, porque eu tenho a responsabilidade de construir um futuro melhor. Todos nós temos essa responsabilidade. Nós, filhos de Deus, servos do Senhor, temos a responsabilidade de construir um futuro melhor. Por quê? Porque nós também vivemos em um mundo decadente. Ah, pastor, mas isso aí já é desde que o mundo era mundo, que o negócio já acontece assim. Desde que o mundo era mundo. Mas o nosso Deus está vendo. O mundo, ele passa por ciclos. E eu tenho certeza que nós ainda viveremos um ciclo maravilhoso. Um ciclo tremendo. Melhorias, porque cada um de nós, cristãos, pode fazer a diferença. Miqueias, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Então eu disse: ouçam vocês, que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel. Vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne de seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e cortam-no como se fosse carne para a panela. Um dia clamarão ao Senhor, mas Ele não lhes responderá. Naquele tempo, Ele esconderá deles o rosto por causa do mal que eles têm feito. Olha só que texto tremendo. Ouçam vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel. Vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal. Sabe, meus irmãos, toda autoridade é dada por Deus. Deus é que deu toda a autoridade para os nossos governantes. E esses governantes, eles tinham que amar o bem e odiar o mal. Mas o que acontece? Não aqui no Brasil, né? Só lá na Europa. Para não ser preso também, porque o negócio agora está difícil. Tem arrancado a carne do povo. O povo tem sido massacrado. O povo tem sido desrespeitado. O povo tem sido chacoteado. E essas pessoas que tinham que defender o povo
Vocês lembram lá da passagem do juiz incompassivo, não é? Que a mulher ia atrás dele, atrás de justiça, ia atrás dele, atrás de justiça, e ele ignorava aquela mulher constantemente. E por fim, de tanto ela perturbar, de tanto ela buscar a justiça, ele fez a justiça. Então nós temos que ser como aquela mulher, não podemos calar a nossa boca. Tirar da nossa cabeça esse negócio de, eu sou só uma pessoa, não posso fazer a diferença. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, eu sou só um. Nós somos muitos, meus irmãos. Nós somos um país cristão, um país que adora o nosso Deus. O primeiro ato oficial que houve nesse país foi uma cerimônia em nome de nosso Deus. Então nós somos um país cristão desde a fundação. Não é fácil dominar esse país porque nós somos o exército de Cristo. Então não podemos calar a nossa boca, porque aqueles que comem a carne do meu povo arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e cortam-no como se fosse carne para panela. Um dia clamarão ao Senhor, mas Ele não lhes responderá. Naquele tempo, Ele esconderá deles o rosto por causa do mal que tem feito. Sabe, no dia que vir a justiça do Senhor, eles podem até clamar, Senhor, Senhor, mas o Senhor não os responderá. Então nós, enquanto os servos do Senhor, precisamos olhar para o passado, para fazer um presente melhor e um futuro muito melhor. Não podemos deixar que o mundo seja destruído ou consumido pelos servos de Satanás, pelos filhos do demônio. Olha, as coisas estão acontecendo. É só você procurar um pouquinho na internet. No início de 2019, houve um exercício para lidar com uma pandemia. Olha a coincidência. No início de 2019, houve um exercício lá na União Europeia e outros países para lidar com uma pandemia. O que aconteceu em 2020? Pandemia. Fecha tudo. Para de produzir. Tenho certeza que você já ouviu falar, não sei se foi na internet ou se foi na televisão, casos de uma certa doença do macaco. Também houve um exercício de preparação para quando essa doença surgisse. E já há milhões de doses de vacinas produzidas para essa doença. É só você dar uma pesquisadinha na internet que você vai encontrar. Outra coisa que nós encontramos é por conta do fique em casa, a Europa toda fechou as portas. Os alimentos pararam de ser produzidos. Com a baixa demanda de petróleo, os produtores de petróleo pararam de produzir. Então, o que aconteceu? Gastaram seus estoques, não tem alimento agora, porque o alimento ele demora um tempo para ser produzido, e parou tudo. Os estoques também foram para o brejo. Guerra na Ucrânia, da onde vêm os fertilizantes para produzir alimentos. Tudo isso, meus irmãos, não é coincidência. A Bíblia fala de fome, peste, guerras e rumores de guerra. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Cristão não pode ignorar isso.
Cristão tem que ouvir essas coisas e relacionar com o que está escrito na Bíblia. Os inimigos de Deus, os filhos de Satanás, os servos do anticristo, eles já estão por aí preparando o mundo para a sua vinda. O anticristo ele virá e ele se passará pelo salvador do mundo. O mundo vai estar em crise, vai estar com fome, vai estar passando dificuldade, vai estar passando por doença. E o anticristo ele vai vir, vai posar de bonzão. Mas nós cristãos não podemos nos deixar enganar. O mundo vai passar por grande tribulação. Próximo slide. Miqueias 2, versículo 1 e versículo 2. Ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas. Quando alvorece, eles os executam, porque isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos e se apoderam deles. Cobiçam casas e as tomam. Fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Ai daqueles que planejam a maldade. Ai daqueles que tramam o mal em suas camas. Chegará o dia em que o Senhor virá. Chegará o dia em que o Senhor cobrará. Nesta decadência, como contribuíam os poderosos? Miqueias estava vivendo no momento de decadência. E como contribuíam os poderosos naquela época? Vocês vão ver e vão perceber a semelhança. Miqueias 7:3. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes. Aquele que tinha que estar governando, ele exige presente. O juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. Então, nos dias de Miqueias, hoje não, nos dias de Miqueias, os poderosos tramavam em conjunto. O príncipe, o governante, queria presente. O juiz vendia sentença. Os poderosos impunham o que queriam. Todos tramavam em conjunto. E o povo? O povo orava. Sabe, meus irmãos, nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos buscar, nós precisamos pregar. É isso também que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer o uso da nossa cidadania. Nós precisamos clamar ao nosso Deus, porque este é um Deus maravilhoso, este é um Deus grandioso, é um Deus que pode tudo. Mas se nós nos calarmos, isso aí se perpetua. Vem geração, mais geração e outra geração, e tudo vai acontecendo de novo, de novo, de novo. Mas nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa. O nosso Deus fez uma promessa para a sua igreja. Que nós estaremos com Ele no céu. Que Ele voltará e arrebatará a sua igreja.
e só irá com ele a igreja fiel. Então nós precisamos ser essa igreja fiel, a igreja que ora, a igreja que busca, a igreja que clama, a igreja que faz a diferença nessa terra, que faz a diferença no nosso bairro, que faz a diferença no nosso município, no nosso estado, no nosso país, e agora nós fazemos uma presença global. Meus irmãos, nós somos filhos de Deus. Às vezes assim é difícil a gente botar isso na nossa cabeça, né? Nós somos filhos de Deus. Deus é conosco. Não é você, não é só você, não é só seu irmão, não é só a PIB de Bom Pastor, não são só as igrejas aqui do bairro, não são só as igrejas do município, ou do Rio de Janeiro, ou do Brasil, são todos os filhos de Deus dessa terra que clamam. Você lembra lá de Elias? Elias achava que era só ele. Ai, Senhor, sou só eu. Não, tem muito mais. Tem muito mais servo do Senhor fiel por aí. Tem muito mais pessoas pregando a verdadeira palavra de Deus. Mas pastor, eu entro na internet, eu só vejo heresia, eu só vejo blasfêmia. Mas tem muita gente boa por aí. Tem muita gente pregando o verdadeiro evangelho de Cristo. O que acontecia naquela época? Estava instituído o crime organizado. As lideranças se reuniram e instituíram o crime organizado. E Miqueias vem denunciando isso. Quando os poderes constituídos se corrompem, existe uma reserva moral dentro da família. Quando os poderes constituídos se corrompem, existe uma reserva moral dentro da família. E é por isso mesmo que a família tem sido atacada de tudo quanto é lado. A família tem sido destruída. A família tem sido atacada na televisão, na internet, na escola, na academia. Porque existe uma reserva moral dentro da família. E como nós já sabemos aqui, a família é a base da igreja. Quando os poderes constituídos se corrompem, precisamos da reserva moral dentro da família. Por isso que é importante nós estarmos orando pela nossa família, ensinando aos nossos filhos, ensinando a todos os nossos familiares a verdadeira palavra de Deus. É por isso que nós não devemos cansar de pregar para aquele parente que parece que não está nos ouvindo. Aquele parente que parece que não está nem aí para você. Mas tenha certeza que o Espírito Santo de Deus, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, estará trabalhando nos corações. Existe uma reserva moral dentro da família. Olha só o que o mundo tem feito. Miqueias, capítulo 7, versículo 6. É assim que eles querem a família. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Isso aqui é o ideal do que eles querem fazer com uma família. É exatamente isso aqui. Eles querem
que os inimigos do homem sejam de dentro da sua casa. Porque aí acaba a reserva moral, acaba a base da igreja, e aí fica fácil para eles dominarem. Se destruir a família, fica fácil para os inimigos de Deus dominarem. Mas o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Olha só o que está lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. E se alguém prevalecer contra se um for derrotado, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eu ouvi muito isso quando eu fiz o curso Casados para Sempre. Isso aqui é importantíssimo. Se alguém prevalecer contra os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E que 3 dobras são essas? É a família, marido, mulher e o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se a família está unida, se Jesus está em primeiro lugar, esse cordão de 3 dobras não vai se romper. E com uma família restaurada, com uma família forte, com uma família fortificada, o inimigo não tem poder contra essa família, porque Deus está no controle, mas eles têm atacado essa família de todos os lados. Eu comentei aqui a importância de vocês estarem conversando com seus filhos, de estarem ensinando as coisas certas, de estarem ensinando a palavra de Deus, de estarem observando seus filhos. Porque em todo lugar vai ensinar coisa errada para os teus filhos. Ensinar funk. A barraca do lado ensina funk. O coleguinha ensina funk. A escola ensina funk. Ah, pastor, mas a escola está ensinando funk? Não, os meus filhos não participam de funk na escola. Não participa no dia da apresentação. Mas os 15 ensaios que tiveram antes, estava lá. Isso eu vejo lá, em loco. Ah, não posso participar não, porque minha mãe é crente, né? Eu não posso participar dessa apresentação, não. Mas os 15 ensaios que tiveram antes, estava lá marcando ponto. Então nós precisamos ter cuidado, muito cuidado com o que estão ensinando para os nossos filhos. Temos que estar de olho. Meus pequenininhos ficam lá assistindo desenho no YouTube, mas eu estou sempre de olho, porque passa uma propaganda esquisita, passa uma propaganda, uma música esquisita, entra um desenho meio esquisito também. Então eu tenho que estar sempre de olho para não deixar passar nada, porque a família é a base da igreja. Miqueias está falando para nós. Miqueias está falando para nós. Mas pastor Robson, isso aí não aconteceu há muito tempo atrás. Mas a palavra de Deus é para toda a igreja. Isso é algo interessante, né? O pessoal aí de fora gosta de descontextualizar a Bíblia. Ah, mas isso aí foi naquela época, hoje em dia é diferente. Tudo que está na palavra de Deus é para a sua igreja. Então, se Miqueias, ele está falando para aquele povo, que o seu governante é corrupto, ele está falando para nós também. Abra o olho, clame a Deus, peça a Ele, porque Deus vai te sustentar. Miqueias está nas ruas do mundo de hoje. E como é que ele está no mundo de hoje? Através de cada um de nós. Miqueias está nas ruas do mundo de hoje, através de cada um de nós.
Amanhã, quando você chegar no seu trabalho e você replicar alguns tópicos da mensagem ou algum trecho que você leu, você é o Miqueias que está andando no meio de nós, que está falando que Deus está observando tudo de errado que tem acontecido nesse mundo, tudo de errado que os governantes têm feito, tudo de errado que tem se passado no nosso país. Então, todos nós somos o Miqueias. Deus não está passivo diante disso. Outra coisa que o mundão tenta desqualificar a palavra de Deus. Peraí, vocês falam tanto de Jesus, falam que Jesus é amor, mas como é que tem guerra no mundo? Por que Deus não fez nada lá na Ucrânia? Por que tem um monte de gente que vai passar fome agora que está faltando alimento no mundo? Por que tem um monte de gente lá na Europa passando frio porque está faltando gás? Eles tentam desqualificar Deus dessa forma. Mas Deus, Ele não está passivo diante das coisas do mundo. É claro que tem coisas que acontecem por influência de Satanás. Outras acontecem, eu acredito que até a maioria das coisas acontecem por influência do próprio homem. Mas Deus está atento a tudo que acontece no mundo. Deus não está passivo diante disso. E para nós encerrarmos aqui um pequeno trecho. Deus convoca este mundo para uma audiência, para um júri, um tribunal e um acerto de contas. Esse dia vai chegar. Ele convoca este mundo para uma audiência, para um júri, para um tribunal e para um acerto de contas. Olha só, primeiro ponto aqui. O promotor chama o réu. Está lá em Miqueias 6:1. Ouçam o que diz o Senhor. Fique de pé. Abra processo perante os montes, que as colinas ouçam o que você tem a dizer. Segundo, a promotoria apresenta a acusação. Ó povo meu, o que tenho feito e com que te enfadei? Responda-me. Ó povo meu, que te tenho feito e com que te enfadei? Responda-me. É Deus que está perguntando. Então vem a defesa do réu, Miqueias 6, versículos 6 e 7. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerro de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros? Com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Olha, eles não estão entendendo. Olha o que eles querem oferecer para Deus. Eles querem oferecer sacrifício. Mas não é isso que o nosso Deus quer. O nosso Deus, Ele não quer sacrifício, porque Jesus Cristo já fez o maior sacrifício, que foi a sua morte na cruz, a sua morte vicária, que Ele morreu em nosso lugar. Mas o mundo não entende isso. Senhor, eu tenho que te dar o quê? Eu tenho que me curvar, eu tenho que entregar holocaustos, eu ficaria satisfeito com 10.000 ribeiros de azeite? Ou será que eu tenho que oferecer o meu filho mais velho em sacrifício? Nada disso. A sentença de amor. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom
e que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Só isso. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o Senhor. Não tem segredo. É só nós sermos fiéis à palavra de Deus. Quando nós somos fiéis ao nosso Deus, nós estamos fazendo a sua vontade. É uma sentença de amor. Deus não vai mandar cortar o seu pescoço. Deus não vai mandar te dar chibatada. Deus não vai te expulsar, não vai fazer nada com você, desde que você o reconheça como seu Senhor e Salvador. Desde que você pratique a justiça, desde que você ame a fidelidade e ande humildemente com o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. É por isso que ele não vai lá na Ucrânia e faz o que quiser, não manda um anjo lá para cortar as cabeças. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de amor, mas ele espera que nós amemos, que nós sejamos justos, que nós sejamos fiéis. Concluindo, ainda há esperança para esse mundo. Ainda há esperança. Tem corrupção? Tem. Tem fraude? Tem. Mas ainda há esperança para esse mundo. Não desista. Meus irmãos, não desista. Eu não desisto, eu não largo o osso. Eu vou lutar o quanto eu puder para que os meus filhos tenham um futuro melhor. Eu não vou esquecer o passado. Eu vou viver o presente da melhor forma para que meus filhos tenham um futuro melhor. Jesus reina sobre este mundo. É Jesus que está reinando. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Jaz no maligno para quem não é de Jesus. Jaz no maligno para quem não entregou a vida nas mãos de Cristo. Mas para quem entregou a vida nas mãos de Cristo e reconheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está dentro do reino de Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É assim que funciona. Jesus reina sobre esse mundo. E mais, Deus é rico em perdoar. Deus perdoa. Mas pastor, até ontem eu fui muito muquirana. Até ontem eu estava participando de maracutaia. Até ontem eu estava fazendo isso ou fazendo aquilo. Esquece. Se você tomar a decisão de entregar a sua vida nas mãos do Senhor, tudo isso fica para trás. Tudo isso é lançado no mar do esquecimento, porque o nosso Deus, ele é rico em perdoar. Amém? Então, curva a sua cabeça, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja. O Senhor tem cuidado de nós. Mesmo nós vivendo nesse mundo tenebroso, cada um de nós, seus filhos, que sabe do que acontece por aí, que sabe do que tem acontecido nos meios mais altos do poder, nós não desistimos de te clamar. Pelo contrário, nós te clamamos mais e mais, nós te buscamos mais e mais. Sabemos que as lutas são grandes,
Sabemos que os empecilhos são terríveis. Sabemos, Senhor, que o gigante é enorme, mas o Senhor nos dá a vitória, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor, que não esqueçamos deste passado, que esse passado esteja vivo em nossa memória, para que possamos viver um presente melhor e tenhamos a esperança de um futuro maravilhoso. Então, Senhor, nessa noite, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará em nossas vidas, porque sabemos que o Senhor tem coisas maravilhosas guardadas para cada um de nós. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos.